A mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é Vivendo o Céu na Terra. Vivendo o Céu na Terra. E eu quero começar essa mensagem te encorajando a você a repetir uma oração que Jesus ensinou na palavra. Só o comecinho da oração. Vocês podem repetir comigo? Vamos lá. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Essa oração é a oração que Jesus deixou de modelo. E nessa oração eu quero basear minha palavra essa noite, a palavra de Deus para as nossas vidas. Deus quer que a gente entenda que Ele é santo, é por isso que nós cantamos isso, é por isso que nós declaramos isso. E entendendo essa santidade, nós queremos viver dentro desse reino. Venha a nós o teu reino. E eu quero te desafiar hoje, você sair daqui para viver o céu. Você não vai mais viver na terra. Essa é o tema da mensagem de hoje, que você vai sair daqui e vai passar a viver no céu. A gente canta às vezes aquela música aqui nos jovens: o céu é o nosso lugar. Você não é mais cidadão da terra a partir do momento que aceita Jesus. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Pode colocar aí, por favor. Diz assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo não são as pessoas, o mundo é o domínio, é a forma, é a cultura do mundo. Quando Jesus fala assim, que eles não amem o mundo e nem o que nele há, não está falando das pessoas. Não está falando que a gente não tem que amar as pessoas, está falando da cultura, está falando da forma de viver. E há um grande problema em querer viver o céu. Há um grande confronto quando nós queremos viver o céu. O céu é o lugar de santidade, é o lugar onde nós temos ali Deus como o destino que Ele quer para a gente. O domínio do céu é do Espírito Santo, é de Jesus, é de Deus. O domínio não é nosso, não é nós que dominamos o mundo. O grande problema do homem, quando ele se molda ao padrão do mundo, é porque ele começa a achar que é o homem que determina a forma de viver, e não é, é Deus. Quer ver uma grande diferença? Quer ver como é tão difícil viver a cultura do céu? É tão difícil viver o céu na terra? Família. Qual é o padrão do céu? Deus criou lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Deus criou um padrão. Deus estipulou um padrão. E hoje o mundo não quer mais viver esse padrão. O mundo quer ir contra esse padrão. A cultura do céu é homem e mulher e os seus filhos. E o mundo quer deturpar essa ideia. Quer enganar as pessoas. Eles querem já implantar desde criança, no coraçãozinho das crianças, que isso não tem problema, que o amor é inclusivo, que o amor é de qualquer forma. E na verdade existe um padrão de família que Deus criou, o padrão do céu, e o mundo não quer esse padrão. Então, conforme nós vamos caminhando para o final dos tempos, nós vamos ver que quanto mais perto do final dos tempos, mais vai se afunilar a cultura do céu contra a cultura do mundo. E eles não vão aceitar. Por isso que tem uma passagem na Bíblia que diz que você é louco. Todos aqueles que aceitaram a Jesus se tornam loucos. E para as pessoas desse mundo, viver com Jesus é loucura. Então, é tão difícil implantar a cultura do céu na nossa sociedade. Quer ver uma outra cultura do céu?
A cultura do céu diz que nós temos que perdoar. A cultura do céu ensina que nós temos que perdoar as pessoas. E qual é a grande frase do mundo? Olho por olho, dente por dente. Se fez, tem que apanhar, tem que pagar, tem que se ferrar. E a cultura do céu é perdão, é gerar perdão, é transformar o nosso coração a ponto da gente perdoar o inimigo. A Bíblia fala: ame os seus inimigos, perdoe as suas ofensas. E inclusive tem no Pai Nosso isso aí. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, é perdoar. E isso é uma cultura do céu, vai contra a natureza humana. Nós muitas vezes queremos viver dentro do reino de Deus, mas vivendo uma cultura do mundo, e não funciona. Para isso nós temos que nos posicionar, e a palavra de hoje quer te incentivar a isso, a você sair daqui entendendo: não, eu sou um cidadão do céu, eu vou viver o céu na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, mas eu vou inserir essa cultura, doa e custe o que custar. Outra cultura que é a cultura da palavra, a cultura de Deus, a cultura do céu, é a santidade. E a cultura do mundo é: seja feliz. Porque se você pegar qualquer livro de autoajuda não cristão, o princípio é: faça aquilo que te faz feliz. Faça aquilo que você fica contente em fazer. Isso é mentira. Se fosse assim, você não acordava cedo para ir trabalhar, você ficava dormindo. Se fazer só o que você gosta é o que faz feliz, é o que é bom, então não acorde. Amanhã cedo, experimente não acordar, não vá trabalhar. E fala para o seu chefe: ir trabalhar não me faz feliz, me faz feliz ficar dormindo, para ver o que ele vai fazer contigo. Então isso é uma mentira. E a cultura do céu é a santidade, é você lutar contra os desejos da carne, é você ter domínio próprio, é você começar pelos seus pensamentos, dominar os pensamentos, a moldar o padrão de Deus, não o padrão do mundo, Romanos 12:2, entender o padrão de Deus, pensar naquilo, aquilo vai gerar um sentimento, esse sentimento vai gerar uma atitude, e você então vai passar a viver a cultura do céu, na sua casa. Venha a nós o teu reino, é viver a cultura do céu. Outra cultura, a cultura da honra. A Bíblia ensina a honrar pai e mãe, ensina a honrar chefe, ensina a honrar hierarquia, autoridade. E a cultura do mundo ensina você ganhar em cima dos outros, usar os outros de escada. E nós não aprendemos a honrar. Nós vemos cada dia mais nas estatísticas, 2014 a 2018 aumentou os divórcios em 400%. De 2018 a 2020, que é o último dado que tem, 2021 ainda não tem, 2018 a 2020 aumentou mais 106%. 40%, o que o Abraão está chorando aí? Apanhou? Aprontou, né? 40% das famílias do Brasil tem animal em casa, e só 30% tem filhos. Os próprios seres humanos desistindo de criar seres humanos. E quando eu apresentei a Laura aqui, eu estava lembrando dessa estatística. E aí quando o Alex me falou, é Alex, né, seu nome? O Alex me falou que é a terceira, eu falei: glória a Deus, né? Vai parar quando? Uns 5 por aí? 3 só, 3. 3 é pouquinho, mas tá bom, né? E a gente precisa entender isso, que a gente precisa, a Bíblia ensina que a gente precisa, e é padrão de Deus, o padrão do céu é crescer e multiplicar. E tem gente que fala: não, eu prefiro os cachorrinhos. Tem gente que trata melhor os cachorrinhos do que as crianças, né? Tudo bem que não precisa maltratar os cachorrinhos, mas isso é algo que demonstra que o ser humano está cada dia mais tendencioso a viver a cultura do mundo. Esse é o mundo que fala.
Então nós precisamos lutar contra isso. Nós queremos ver famílias inteiras, sem ser despedaçadas, sem ser destroçadas, mas a gente continua vivendo a cultura do mundo. O mundo vai sendo implantado na nossa cabeça, na nossa casa, através da internet, da televisão, das mídias, e a gente acaba caindo nisso daí. Os jovens acabam caindo, as crianças acabam caindo. Deus tem falado ao nosso coração, que como igreja nós temos que falar de Jesus mais cedo para as crianças. Nós temos que parar de contar história para as crianças. Nós temos que fazer com que elas tenham experiências com Deus. As crianças precisam orar, precisam chorar na presença de Deus. Não, a gente só fica contando história para eles. Os adolescentes também, que estão aqui, os jovens, precisam de experiência com Deus, precisam ser transformados, precisam ser moldados. Às vezes eles ficam bravos comigo, porque eu falo as coisas para eles, falo que eles têm que ser mudados, que eles têm que ser transformados, que eles têm que ser exemplo dentro de casa, que não adianta ficar vindo aqui na igreja, chegar lá em casa, ser o capeta lá na casa dele, e na igreja ser um anjo. Não funciona. Não vai trazer transformação, não vai trazer mudança, a sua casa vai continuar sendo uma casa ruim. E a mesma coisa eu falo para os homens, e a gente fala para as mulheres, e tem que ter transformação, né? A gente teve aí no início do ano, Nova Homens, a gente começou com 30 homens, acabou com 4. Por quê? Porque, eu vou lá saber o quê? Saber o que eu já sei, e continua vivendo aquela cultura da terra, e não vive a cultura do céu na sua casa, não ouve a palavra de Deus, não é transformado, e é onde gera os estresses. Então nós como igreja, preste atenção no que eu vou falar para você. Nós queremos viver o céu na nossa casa, na nossa vida. Nós temos que começar a investir, aprender a ser um cidadão do céu. E investir. Aprender mais de Deus, orar, buscar a Deus junto como casal, se quebrantar na presença de Deus. Você já chorou perto da tua esposa, orando, conversando com Deus? Ah não, isso aí não é certo. A esposa também precisa chorar na presença de Deus junto com o seu marido. Às vezes as mulheres têm facilidade para chorar com os homens de fora. Tem que chorar com o seu marido, junto com ele. Ah, mas ele não me aguenta. Tranca ele. Nós temos que estar junto com a nossa família. Nós não podemos perder o coração dos nossos familiares. A gente quer ganhar o mundo, mas esquece que o mundo não é para nós. Nenhum sucesso vale o insucesso da sua família. Nenhum. Eu tenho muita dificuldade quando os homens às vezes vêm se aconselhar. Homem que vai trabalhar e vai ficar fora de casa. Eu tenho muita dificuldade. Confesso para vocês. Eu falo assim, olha, não é bom você vir se aconselhar comigo sobre isso. Porque eu não vejo como nenhuma profissão. Claro, esporadicamente você ter que viajar para um curso, ficar fora, isso é normal. Agora, sistematicamente ficar 3 meses fora e 2 dias em casa, 1 semana em casa, não funciona. Casamento nenhum vai suportar. E aí às vezes alguém vem se aconselhar, não, sabe o que é? Eu vou virar caminhoneiro, agora eu vou viajar. Falei, então a tua esposa vai junto? Tem lugar para ela? Ela vai ser caminhoneira também? Não, vai só eu. Não adianta. Não, mas eu preciso me sustentar. Essa é a grande questão, porque vira uma desculpa. Ou seja, o primeiro lugar é o meu trabalho, em terceiro, quarto ou quinto é a minha família. E nós precisamos ter a nossa escala de prioridade correta. Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus em primeiro lugar, segundo a família. E na família ainda você tem que priorizar a esposa e a esposa priorizar o marido. Os filhos ficam em segundo plano na família e não em primeiro. Tem homem e mulher que vive para amar os filhos. Não, agora é meu filho, é minha filha. E o coitado lá se ferra, né? Esquece dele. Nos primeiros meses é normal, porque dá muito trabalho a criancinha pequena, né? Mas depois tem que resgatar isso aí, tem que parar, né? Filho tem que se criar, tem que ir você direcionando ele.
Quanto mais cedo você começar a direcionar o seu filho, mais cedo menos doloroso vai ser o dia que ele for embora da sua casa. Porque você vai saber o seguinte: eu fiz tudo o que eu podia para direcionar ele. E agora ele vai fazer as escolhas dele. Agora tem pai e mãe que é aquela bolha em volta do filho, não vai adiantar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. E aqui nós temos Paulo passando por algumas cidades. Jesus tinha ressuscitado há pouco tempo. As pessoas não sabiam viver uma outra cultura, não sabiam viver de outro jeito. E Paulo, junto com seus discípulos, então eles começam a levar a cultura do céu, ensinar como essas pessoas tinham que viver. E nós vamos aprender através desse texto nós vamos ver ali vários princípios que Paulo e os seus companheiros passaram para viver a cultura do céu, e nós queremos isso para a nossa vida também. Eles passaram por algumas cidades, e o primeiro princípio aqui que eu quero extrair: nós mudamos a realidade do lugar por onde nós passamos. Versículo 1 diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Lá no versículo 10 e versículo 16, e também pela Bereia e Atenas. Se nós queremos viver a cultura do céu, nós precisamos então entender que por onde nós passamos, nós vamos levar a transformação junto. Por onde você tem passado, você tem sido transformação? Por onde você tem passado, na vida que você tem passado, Deus te deu voz. Aqui na igreja, pelo menos aqui hoje, não tem nenhuma pessoa que não tem voz. Inclusive as pessoas que são mudas, né, que têm deficiência, elas podem se comunicar através de sinais. Então todos nós temos voz. Você tem que falar, você tem que transformar por onde você passa. Você tem que ser a transformação. Você quer viver o céu, mas você não transforma nada, você não muda nada, você não coopera para que nada seja transformado. Paulo teve que pegar a terra árida, onde não tinha Deus ainda, onde não tinha Jesus ainda, onde a cultura era, e muitos cristãos viviam pela lei, eram religiosos. E talvez você vai encontrar alguns religiosos no seu caminho, e você vai ter que gerar transformação neles também. Como? Orando, falando, visitando, amando e tendo Jesus como seu estilo de vida. Porque não é possível que as pessoas vejam que a gente vive o céu e elas queiram continuar no inferno. Porque só tem duas formas de viver: ou a cultura do céu ou a cultura do inferno. Nós precisamos ser a transformação por onde a gente passa. 1 João capítulo 2, versículo 20: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Unção é ter poder, nós cantamos antes. Unção é ter poder. Você precisa parar de esconder o teu poder. E quando eu digo ter poder, não é para você ser mais do que alguém, mas é para você se colocar como menos do que as pessoas, para que elas te notem, para que elas olhem e queiram a tua presença. Então você precisa ser a transformação. Imagina aqui, hoje veio pouca gente na igreja, faltou bastante gente, mas imagina aqui, olha para as pessoas que estão perto de você, olha, você imagina se cada pessoa dessa, aqueles jovens lá atrás, vocês aqui,
cada pessoa aqui fosse um agente transformador. Tem um desenho que eu estava assistindo esses dias, Netflix, com as crianças. Esqueci o nome daqueles bichinhos lá. É os bichinhos que eles eram tristes, eles eram tudo sem cor. Eles começaram a cantar, ficaram com cor. Esqueci o nome dos bichinhos. Trolls. O Moacir é fã. Você tenta imaginar o Moacir assistindo Trolls? Deve ser uma coisa engraçada, né? Mas lá no Trolls, lá, tem aquele, o bichinho, eu não sei o nome daquilo lá, é Trolls, né? Os coloridos. Os coloridos alegres vão passando e vão colorindo por onde vão passando. Nós temos que ser assim também. Nós temos que gerar transformação por onde a gente passa. A pergunta é: o que você tem gerado? Você quer viver o céu? Você tem que ser o céu. Você quer viver o céu? Você tem que gerar essa transformação por onde você passa. Tem que ser contagiante. Você tem que ser uma pessoa que contagia e não que é contagiado. É tão ruim quando a gente está perto de uma pessoa emburrada, triste, né? A Bíblia fala: chore com os que choram e alegres com os que se alegrem. Mas não é para ficar chorando o resto da vida. É para você ser consolo, um agente de Deus, por onde você passar. Nós queremos ver a cultura do céu, viver a cultura do céu, mas sempre jogando a responsabilidade para o outro. Na minha casa, o responsável por ser céu ou não ser um céu lá na minha casa é minha, é sua, é de cada pessoa que está aqui. Por isso que viver a cultura do céu é olhar para o outro e não para si mesmo. Essa é a grande diferença do mundo. O mundo ensina que você tem que ser feliz, que você tem que isso. A Bíblia não. A Bíblia fala: aqueles que querem ganhar a sua vida, a perderão. A ponto de que aqueles que perderem a sua vida por amor ao meu reino, ganharão, acharão, terão vida. É o contrário, é diferente. O mundo manda você ir para um lado, Deus manda você ir para outro. É diferente e é radical. Isso é radicalismo. Não tem como você ser um cristão meia boca, meio termo. Ah, não, é que eu sou meio envergonhado. A Bíblia fala que se você tiver vergonha de Jesus na terra, quando você chegar no céu, ele vai falar que não te conhece. Não, esse aí não, esse aí eu, né? Ah, não, Jesus não faria isso. Ele escreveu isso na palavra. Então nós precisamos ser a transformação. Segundo, nós precisamos viver um evangelho sem distrações. Lá no versículo 2 e 3 do capítulo 17, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e procedendo que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Jesus que lhes proclamo é Cristo. O que Paulo estava fazendo enquanto ele estava lá? Andando pela cidade, falando de Jesus. Ele estava centrado, o foco dele era esse. Sabe qual que é o grande problema do cristianismo? Que o cristianismo de muitos não é o foco. Para muitos, ser cristão é um benefício próprio. Bom, eu vou ser cristão para Deus me proteger, para eu ir para o céu e para as bênçãos de Deus. Se eu fizer alguma coisa na igreja, as bênçãos de Deus vão recair sobre mim. Isso para muitos é ser cristão. E o cristianismo verdadeiro é Jesus, ele é o centro. Não é eu o centro. Quando eu penso assim, bom, eu sou cristão porque eu vou ter benefício, eu sou o centro. E Jesus tem que ser o centro. E quando nós somos o centro, nós começamos a perder o foco do caminho. Tem gente que fala assim, quando vai embora, né? Olha, a única coisa que eu estou triste em ir embora é por causa da igreja, porque eu vou ter que deixar. Então ela está dizendo que a igreja é algo importante para ela, né? Quando ela vai embora para outro lugar, aí ela não vai mais em igreja nenhuma. Então ela não devia ter ido embora.
Porque Deus está em primeiro lugar, a vida dela com Deus depende de estar na igreja. Se ela foi para outro lugar para não ir em outra igreja, então ela não deveria ter ido embora. Ah não, mas daí você está vendo pelo lado da igreja, né? Porque as pessoas são assim. Não, eu estou vendo pelo lado do cristianismo. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar e cuidar com as distrações. Nós queremos viver o céu, mas a gente só vive pensando nas coisas do mundo. Mateus 6,33 fala: busquem. O que é busquem? É uma atitude. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E dentro da justiça está aí na igreja também. Não, igreja não precisa, igreja é tudo igual. Ninguém é igual, ninguém é tudo igual. Igreja não é tudo igual. Então, nós precisamos centralizar. Paulo ficou 3 sábados ali falando, perseverando, falando de Jesus. Romanos 12:1 diz: nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hoje, por exemplo, eu estou com uma dor aqui na coluna, isso está me atrapalhando. Se eu pudesse me livrar dela, depois acho que nós vamos fazer uma oração, aí vocês vão impor as mãos e a fé de vocês vai me ajudar a curar isso aí. Mas está me atrapalhando. Assim também é as distrações, elas atrapalham. Porque muitos se distraíram, não vieram na igreja hoje. E as distrações, elas vêm com um ar de desculpa. Ah não, hoje não deu porque tinha o Faustão. Quer dizer, não está mais na Globo, né? Nem sei se o Faustão morreu? Não? Não morreu. Agora é o Luciano Huck, né? Que faz? Não sei. Ah não, hoje tinha jogo, né? O Inter ia jogar hoje, eu nem fiquei em casa, né? Então, não, hoje estava muito frio, muito sol, muito escuro, né? Tem alguns cristãos que é parecido com o Didi. Tem um episódio do Didi, né? Que eu assistia a Didi no tempo de criança, que ele começa a contar os dias que ele vai trabalhar. Chega no final, ele não vai trabalhar nem um dia, porque tem dia que o sol é muito quente, tem dia que, né? E ele muito feriado, né? E ele vai contabilizando. Tem cristão que é assim também. Não, um dia, né? Um dia, daí eu vou buscar Deus. Então vai viver o céu nunca. Então, cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que afasta você dos caminhos do Senhor. Distrações, pequenas distrações. Foco errado. A alegria nas coisas, a alegria no bem material. Quem vai ser você no céu se você tiver alguma coisa ou não tiver? Vai ser a mesma pessoa. E você vai ficar vivendo sem ser agradecido a Deus, porque... Então viva o céu. Terceiro, você vivendo o céu, você verá os resultados da colheita. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo, a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Você vai ver os milagres do céu acontecendo a partir do momento que o céu começar a ser gerado na sua vida. Você não vai entender, você vai falar, não, isso aí não é possível. Possível não é, mas o impossível que Deus faz. Então você vai ver os milagres acontecendo. Você vai ver pessoas se rendendo verdadeiramente a Cristo. Isso é cristianismo. Quando pessoas se rendem a Cristo, você não entende. Isso tem que acontecer. Se isso não está acontecendo aqui na igreja em Capitão, é porque nós não estamos vivendo o céu. Nós estamos vivendo religiosidade, estamos fazendo igreja para ganhar dinheiro, estamos fazendo qualquer outra coisa, mas não estamos vivendo o céu. Porque no céu a gente vai ver milagre. Os milagres acontecem. Tem que ter evangelismo para gerar conversão. Tem que ter batismo que mostra mudança. E nós vamos ter daqui uns dias, aqui na igreja, depois que acabar o CENIB de alicerces, nós vamos fazer uma matéria sobre batismo. E vamos fazer um batismo aqui, que já tem umas pessoas me procurando que querem se batizar. E nós vamos batizar. Discipulado, maturidade, né?
tem que ter crescimento, tem que ter ensino da palavra, senão não vai ter maturidade. Tem gente que às vezes vai fazer uma matéria no CENIB, vai aprender, não, isso aí eu já fiz. Se tu quer imaginar eu, que já dei em 11 anos, quantas vezes eu já dei a mesma matéria, um com Deus, quantas vezes eu já dei um com Deus? E toda vez que eu faço, parece para mim que é a primeira vez, eu aprendo sempre. A palavra de Deus, ela transforma. E nós temos que aprender, nós temos que ter discernimento, humildade de querer aprender. Tem gente que, não, eu já sei tudo, não precisa aprender, aí não vai crescer. E enviar, né? Mentorear, tem que começar a enviar pessoas. E a gente tem que fazer isso. O tempo para isso é agora. E a gente está enviando, né? Já estamos lá em Boa Vista. Algumas pessoas daqui vão comigo para lá. Eles já estão até repensando se vão continuar indo do preço da gasolina, né? Eles gastavam R$50 para ir para lá, agora já estão gastando 100. Daí mais ir na pizzaria lá em Boa Vista ainda. Daqui uns dias, né? O pessoal vai de bicicleta lá para Boa Vista. Então, e tudo isso vai dinheiro. Eu queria ter condições. Eu queria que a igreja tivesse condições. Essas pessoas que estão indo fazer missões vão receber o combustível. E vou pagar lá a pizza lá para eles lá na Rosa ainda, lá em Boa Vista. Eles têm que comer do melhor dessa terra. Não precisa. Vai você, pastor e pastor, vão vocês lá, se viram lá, façam o que tem que fazer. Não, nós temos que ter o coração servo, disponibilidade, generosidade. A gente quer viver o céu aqui na igreja, mas a gente quer ser muquirana. Não, eu tenho que ver, porque esses pastores tudo querem ficar rico. Me diz quais são, porque eu nunca achei nenhum ainda. Só vejo na TV uns aí. É igual jogador de futebol, né? Você olha na TV, não, o cara é rico. Tem 1000 times de jogador de futebol que os caras dormem, comem lá no próprio estádio. E a cultura do mundo vai sendo inserida na nossa cabeça. A igreja não precisa? Para que isso? Para que esse pessoal ir lá também? E eles vão lá e ralam. Faz culto sem luz, e culto à luz de vela, e cai endemoniado lá, eles ajuntam, e assim vai, né? E eu estou pedindo para Deus, eu estou orando, falei, Deus, mostra tudo que é experiência, para esse povo saber se é o que eles querem mesmo, que eles continuem indo, né? Eu confesso que deu uma diminuída na equipe, alguns já ficaram para trás, né? Mas é assim. Então, a gente vai vendo os resultados da colheita. Imagina, quando nós começamos a igreja em Capitão, né? Eu e a Isabel, a gente chutava o pênalti, defendia, né? Apitava o pênalti, e é mais ou menos assim. E a gente tentava fazer algumas coisas, eu lembro no começo da igreja, não, vamos fazer isso, daí a gente ia fazer, a gente às vezes passava vergonha, porque ninguém sabia o que estava fazendo, né? Porque tem gente que, por exemplo, esses dias eu botei o pessoal para falar sobre agradecimento, dízimos e oferta. Teve uns aqui que quase desmaiaram aqui em cima, né? Mas agora não, agora já tem uns aí que a gente já pode revezar, eles já pode ir. E assim, então a gente vai vendo a colheita, né? Hoje aqui, mesmo tendo poucas pessoas, eu consigo enxergar várias colheitas aqui, né? Várias colheitas, várias pessoas que a gente colheu ao longo desse tempo e a gente vai colher ainda. Então viver a cultura do céu é enxergar a colheita, é enxergar que sim, vale a pena, por mais difícil que seja, mas vale a pena. Nós estamos aí há poucos dias de fazer uma contratação aqui na igreja. Só está faltando dinheiro. E nós estamos orando. Nós demos prazo aí até dia 10 de novembro, né? Estamos orando. E Deus vai dar recurso, né? E eu estava falando no CENIB hoje, que tem um pessoal que... agora o pastor está falando muito de dinheiro. Me apelidaram de Papa Pix, né? E alguns aí, o Passarinho Verde me contou isso aí. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer a obra de Deus, e a obra de Deus precisa de dinheiro. E o Pix não vem para mim,
vem para a igreja, e a gente usa esse dinheiro para o reino dele. E você precisa contribuir sim, precisa tirar o escorpião do bolso. A igreja não vai funcionar sem a tua cooperação. E nós precisamos parar de ser mesquinho na igreja. Nós queremos ver colheita, mas a gente não planta nada, né? O Flávio ali que planta, se tu plantar um alqueire, tu vai colher para um alqueire, mas se tu plantar 400, vem mais, não vem? Também o estrago pode ser grande também, se vier muita chuva, né? 100 por 1, né? Nós queremos colher 100 por 1, mas nós não queremos plantar 100 por 1, nós só queremos colher 100 por 1, e às vezes nenhum. A gente quer igual um pessoal aí que esse dia falou, não, um dia eu vou ganhar na loto, na Mega Sena. Eu falei, é mesmo? É, rapaz, isso aí é difícil, né? Ele falou, é mais difícil ainda porque eu não jogo. Eu falei, isso é o verdadeiro milagre. Tem gente que é assim também, quer, né? Quer colher onde não plantou. Então nós queremos ver colheita, nós queremos ver liberalidade, generosidade. Hoje eu falei um monte aqui no CENIB sobre isso. Nós temos que parar de ser mesquinho, ir na casa do outro, torcendo para que tenha um pedaço de carne para comer, do preço que está a carne, mas tu não leva um suco, não leva nada, tu só vai lá comer. Vai na piscina na casa dos amigos, não leva um cloro para pôr na água, suja a piscina, depois não ajuda a limpar. Vai visitar, né? E a pessoa fala, quer um café? Ah, mas tem bolacha também, né? Você precisa ser mais generoso, nós precisamos ser generosos. E a gente quer ver a colheita nessa igreja, a gente quer ver a colheita nessa cidade. Deus nos deu indo para Boa Vista ontem, Deus nos deu uma estratégia para ganhar aqueles que se convertem no sonho de Natal. Sempre a gente faz um apelo, o sonho de Natal é muito bonito, muitas pessoas aceitam Jesus, mas passa. Quando chega em janeiro, vai fazer um com Deus com elas, 2, 3 pessoas. E Deus deu uma direção para a gente, nós vamos fazer o jantar de receber aquela pessoa na família. Então todo mundo que vai assistir o sonho de Natal, quando se converter, vai ganhar uma entrada para o grande jantar para fazer parte da família. Nós vamos fazer um jantar aqui de excelência, só carne, picanha, alcatra. Já vai ouvindo aí os pessoal que tem boi aí. Só isso aí. E eu vou colocar lá no convite o grande jantar de receber você na nossa família. E aí essas pessoas vão vir tudo nessa janta. Não sei nem quantas pessoas vai dar, mas nós vamos 2 boi, 3 boi, nós vamos ter. E nós vamos fazer essa janta e essas pessoas vão vir. E nesse dia, aí nós vamos convidar os grupos, nós vamos falar para as pessoas como é que funciona. Nós queremos fazer parte da vida dela, ajudar os filhos, ajudar nos problemas dela, e tudo isso daí. Deus formatou isso no nosso coração e nós queremos partir para a prática. Mas é como o sonho de Natal, nós queremos uma colheita do sonho de Natal. Mas se você não der o seu nome para participar do sonho de Natal, nós não vamos apresentar o céu aqui. Não vai ser um espetáculo, não vai ser o sonho, vai ser um terror de Natal. Tem que ser o sonho. E o sonho só se faz com você. O sonho só se faz com você, não se faz sozinho. Então abra o seu coração. Já tem gente aí que no começo, quando chegou na igreja, diz, eu até venho para cá, mas o dia, se for para fazer teatro, não me conte comigo. Então aí, fazendo 3, 4, 5, 12 papel. Então, seja generoso. Para viver o céu, nós vamos lidar com... Pode passar, por favor. Com a inveja dos acomodados. Isso é complicado. Muitas pessoas não querem ver os outros prosperarem, inclusive as igrejas. E aí quando tem uma coisa boa, logo eles, Olha, você sabe o que eu percebi? Até com doença é assim. Quando a pessoa fala, nossa, eu estou com uma dor aqui na coluna. Outro fala, nossa, eu estou com uma dor na coluna e no estômago. Não, mas eu estou com dor na coluna, no estômago e também estou com uns 3 caroços na cabeça. Mas os meus caroços sangram. A pessoa quer ganhar do outro até na doença.
Até nas coisas ruins. Eu vejo muito isso acontecer, o cara te reclamando, porque eu tô com muita conta. Ih, você não sabe eu já, não é mais nem conta, é dívida. Daí outro, e aí começa uma disputa de quem está pior. Fale para o outro, você está ruim, vou orar por você, e já dá logo um dinheiro para ele pagar as contas, ajuda, mas para de querer, né? Então nós vamos sofrer com os acomodados. Olha, o Paulo sofreu também. Diz aqui, os judeus ficaram com inveja. Paulo estava fazendo a diferença. Paulo estava vivendo a cultura do céu na terra, estava gerando barulho, estava fazendo algo diferente. Sabe por que as pessoas falam que fazer teatro na igreja é coisa que não tem, né? Saiu uma história em Capitão, não, essa igreja não tem o Espírito Santo, porque eles fazem até tem as músicas do Rei Leão lá. Isso aí não é de Deus não, isso aí não pode ser de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem fazer algo diferente, e aí vai ter. E os acomodados sempre são os piores. Não ajudam e atrapalham. Paulo sofreu com os judeus que eram invejosos. Reuniu homens desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Eles começaram um tumulto, né? Ano passado, final do ano passado, para o começo desse ano, nós recebemos aqui na igreja os bombeiros. Depois do sonho de Natal, finalzinho do ano, o bombeiro veio aqui. Recebemos uma denúncia, né? Que vai pegar fogo aí tudo aí, que vocês estão colocando 1000 pessoas aí dentro. Ele tinha é tudo exagerado, né? Tudo mentira. E vocês são uma vergonha para o cristianismo. O soldado do bombeiro que veio aqui é um infeliz, né? E aí ele disse isso aí, não, porque vocês têm que fazer o pré-incêndio e tudo. E aí eu falei, Douglas, tem que fazer isso aí. Aí começamos a fazer, a gente fez, né? Aí no final da entrevista do bombeiro eu falei, e daí, quem foi que deu essa denúncia aí? A gente não pode falar e tal, que essa denúncia veio de tal lugar. E o cara acabou me falando de onde veio. E é invejoso, né? A pessoa veio aqui um dia, estava lotada a igreja até as tampas, tinha gente caindo lá do mezanino, né? E a pessoa fez isso aí. Para ajudar tem poucos, para acusar tem muitos, né? Para julgar. E é assim que funciona. Então a gente vai sofrer com os desocupados, né? E o desocupado ele sempre reclama mais do que ajuda. Por isso que tem que se ocupar. Na igreja você não pode ficar sem fazer nada. E quando você começa a fazer, você vai né? A Paloma, cadê a Paloma? Tá aí ou tá com as crianças lá? Tá lá, né? Tá lá com as crianças. A Paloma começou a ajudar no Nova Kids aqui, lá em Boa Vista também. Conversa com a Paloma. Não precisa falar com a Isabel não. Fala com a Paloma, vê se dá trabalho, vê se não é fácil. Conversa com os professores aí que estão com as crianças aí, né? Lá em Boa Vista, lá a sala tem mais criança do que adulto lá, né? O pessoal fala que tem mais criança do que gente, né? Tem mais criança, é muita criança, a sala ficou pequena. Tinha 14 ontem lá em Boa Vista, a sala cabia 5. Tá igual a cadeia aqui de Capitão, né? E o pessoal, né? Mas isso aí não dá certo não, isso aí não é legal não. A igreja não podia ser assim. Você acha que é legal ver essas cadeiras vagas aí? Você acha que é legal? Fala pra mim, é legal ver todo esse tanto de cadeira vaga aí? Sabendo que podia ter alguém sentado aí ouvindo a palavra de Deus? Agora, você acha ruim? Agora eu quero te perguntar, você convidou alguém para vir sentar nessa cadeira? Se não adianta achar ruim, né? Porque Deus vai usar quem? Não, os anjos vão descer do céu e as pessoas vão ser convidadas. É você mesmo. Lá em Boa Vista ontem, no final do culto, chegou um rapaz e falou para mim assim, eu posso te falar o tema da mensagem de semana que vem? Eu falei, rapaz, isso nunca tinha acontecido comigo. Sugerir um tema da mensagem, eu falei, olha, você pode até sugerir, eu não sei se eu vou fazer, né? Porque, não sei, né? Mas eu quero entender, por que você quer sugerir um tema? Não, sabe por quê?
Porque nos 4 cultos que teve aqui, eu trouxe um casal. E as 4 vezes que eu trouxe, você acertou. Eu não quero que você erre nunca mais. Eu quero trazer e você acertar em cheio. O meu medo é eu trazer semana que vem outro casal e você errar. Eu falei assim, mas isso não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com Deus. Eu não preparo o culto pensando em você. Eu preparo o culto pensando naquilo que Deus quer falar a cada pessoa. E o Espírito Santo vai mover, vai falar e dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Tem gente que acha que ser pastor é só ir na casa dos outros para comer lanche. Se bem que... Não. Dá trabalho, você tem que investir tempo. Você tem que botar o tico e teco, pensar e ter a voz sensível ao Espírito Santo. Não adianta eu vir aqui e ficar falando, enchendo linguiça, gritando só aleluia, glória a Deus, né? Que eu aprendi que aleluia, glória a Deus é quando você esquece que vai falar dela, aleluia, glória a Deus, né? Né, igreja, glória a Deus, a igreja repete, entendeu? Então os acomodados vão achar isso aí e nós temos que saber disso, aceitar e orar por eles para que eles se convertam de verdade. Nós vamos pagar um preço para viver o céu, o preço da obediência. Lá no versículo 5 e 7 diz que invadiram a casa do Jason. O Jason não é aquele estripador lá. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram o Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens têm causado alvoroço. Nós vamos pagar o preço da obediência, não vai ter jeito. Eu estava falando com o pessoal aqui dos jovens esse tempo atrás, que eu tive vários sonhos durante a minha caminhada da minha vida. Eu tinha um sonho, por exemplo, de botar aparelho na boca, nos dentes. Era o meu aparelho de criança. Eu cheguei aí várias vezes no dentista e fala para mim que eu tenho os dentes tortos, que eu preciso botar aparelho. Eu achava o máximo. Daí depois de velho, né, quando eu não tinha mais dinheiro e não queria mais, já estava casado. Daí eu fui no dentista e falou: você vai pôr aparelho. Eu, que legal. Pelo menos eu vou botar, né, que é uma coisa que eu acho legal, acho que fica chique. Usei aparelho 7 anos. Na primeira semana que eu estava usando aparelho, eu falei: que eu me enfiei. Eu não quero isso aqui para minha vida. Mas enfim, e uma das coisas que eu queria era deixar o cabelo grande. Eu queria ter o cabelo grande quando eu era mais novo, né? Eu queria ter o cabelo grande, era um sonho que eu tinha. Só que para ter o cabelo grande, chega uma fase do cabelo que você fica tipo Jason mesmo. Você fica feio, ele não penteia, ele não é nem cair para baixo, nem ficar para cima, ele fica um meio termo, fica tipo aquele né, do tempo do pessoal mais antigo, vai lembrar aquele que tem o cabelo espetado assim. Não é o Bozo, não. Né? Ele fazia assim. Esqueci o nome dele. O Galeão com bica. Tem o pessoal mais da antiga aí. E eu tive que pagar o preço, né? Até o meu cabelo ficar compridão e eu ter de ficar gostoso, de deixar ele para baixo, né? Mas eu tive que pagar um preço, tirava um sarro de mim, Galeão com bica, né? Bozo. E a obediência de Deus, ela é parecida, a gente vai pagar um preço para a obediência. Porque as pessoas não vão, nos primeiros momentos, as pessoas não vão te respeitar por você querer viver o céu. Porque o padrão do mundo, ele não aceita o padrão do céu. É contra a vontade de Deus, eles não vão te respeitar. Eles vão falar: não é isso, você não tem que ficar, agora virou crente, só quer ficar na igreja. Não. E você tem que continuar, você tem que perseverar para alcançar. E não vai ser fácil, mas tem que obedecer. Aí invadiram a casa aqui né, desse cara aqui. Precisaram pagar uma fiança ainda. Sexto, quer viver o céu, tem que reagir contra o pecado. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Nós queremos viver a cultura do céu. Nós queremos viver a cultura do céu, mas nós esquecemos que nós temos um combate que é contra o pecado. Nossa luta não é contra pessoas, é contra o pecado. E contra isso nós temos que combater
A gente tem que lutar contra a idolatria, a gente tem que lutar contra falsas religiões, a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que lutar contra essa cultura que o mundo quer inserir, que é normal, é tudo normal. Nós passamos aí as 2 últimas semanas com esse jogador de vôlei, né, que era da seleção brasileira, o Maurício, que se posicionou em rede social, colocou uma frase escrita: se continuarmos assim, veja onde vamos parar. Sabe o que aconteceu com ele? Foi expulso do time, perdeu o patrocínio de grandes marcas. Sabe o que ele fez? Ainda achei que ele fez, não precisava ter ido se desculpar, foi se desculpar, e quando todo mundo pensou que ele ia dizer que estava errado, ele disse: mas esse é o que eu acredito, independente do que aconteça comigo. Eu não quero ser grosseiro com ninguém, não quero falar mal de ninguém, mas eu me posiciono contra, custe o que custar. Você quer que o seu casamento seja o céu, mas não quer se posicionar contra os maus relacionamentos? Ah, mas o que vão pensar? Não interessa o que vão pensar. Interessa que para você viver o céu, você precisa se posicionar. E por último, aproveite com sabedoria cada oportunidade. Paulo, junto com os seus, inseriu a cultura do céu ali, mesmo sendo perseguido, mesmo não sendo a cultura daquelas pessoas, ele gerou transformação. Nós temos uma dívida com o mundo, que é levar Jesus, que é levar o céu. Atos capítulo 17, último versículo 30 diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todo lugar se arrependam. Eu quero que, em terminar essa mensagem, que todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos viver o céu na nossa vida. Todos nós precisamos nos posicionar de verdade. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero que você diga ao Senhor agora: eis-me aqui, eu me rendo. Para encerrar essa mensagem, eu quero que você tome essa decisão. A decisão de se prostrar diante do verdadeiro Deus, de colocar a sua vida verdadeiramente diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero te entregar, eu quero viver o céu nas áreas da minha vida, e para isso eu quero te obedecer. Eu não quero apenas vir à igreja, eu quero ser a igreja lá fora. Eu não quero apenas ouvir a tua palavra, eu quero ser a tua palavra transformadora na vida de outras pessoas. E você veio aqui hoje à noite para dizer isso para Deus: eis-me aqui, e tomar essa decisão de viver o céu em todas as áreas da sua vida. Os milagres de Deus vão acontecer, os milagres de Deus já estão acontecendo aqui no nosso meio. Nós já temos visto pessoas que estão se rendendo aos pés de Jesus, tendo transformação na sua vida, recebendo milagres, recebendo cura, recebendo aquilo que Deus quer te dar. E muitos não recebem porque não creem, ou não recebem porque pedem da maneira errada, para aplicar nos seus próprios prazeres, na sua própria vontade. Nós precisamos nos entregar para o Senhor. Enquanto nós estivermos vivendo no céu, nós vamos estar recebendo os milagres. O milagre da transformação. Deus quer transformar os seus filhos, Deus quer transformar o teu casamento, Deus quer transformar as suas finanças, Deus quer transformar a sua saúde, mas você precisa se render aos pés de Jesus e viver essa cultura do céu, e desejar o céu na sua vida. Tomar essa decisão essa noite. Enquanto você estiver cantando, tome essa decisão.
seus olhos, coloque diante do Senhor algo que você precisa começar a viver o céu na sua vida, a cultura do céu. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, ouvimos a Tua palavra, entendemos, Deus, que precisamos mais do Senhor, aprender mais do Senhor, desejar mais do Senhor. O Senhor gerou no coração de cada pessoa aqui uma decisão. Eu quero te pedir, Deus, que cada pessoa possa tomar essa decisão, ser corajoso, ser humilde para se render verdadeiramente ao Senhor e passar a viver o céu na sua vida. Que a partir de hoje seja diferente, algo seja transformado. Nós te agradecemos, Deus, e queremos te pedir por cada pessoa que entrou aqui, que possa viver o céu na sua família, a cultura do céu na sua casa.
um lugar de paz, um lugar onde o Teu Espírito Santo habita, um lugar onde Jesus habita, onde Jesus é o centro. Eu quero te pedir, Deus, por cada pessoa que está aqui, que possamos viver como cidadãos do céu. É o que eu te peço essa noite, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada pessoa que vai em paz e segurança, e que os anjos estejam acampados ao redor de cada um, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, meu irmão.